Hoje é um dia especial. Eu vou compartilhar com vocês uma história que me emocionou profundamente. A história da Thelma, uma mãe de um filho surdo que passou 24 anos tentando se comunicar bem com seu filho. Imagina isso. 24 anos frequentando cursos, tentando métodos diferentes, gastando muito dinheiro e se sentindo incapaz. Até que um dia ela descobriu que o problema não era ela, mas no modo como ela estava aprendendo. A Thelma é mãe do Lucas, um professor de universidade, doutor, mas ela passou mais de 2 décadas sem saber o que é de verdade se conectar profundamente com seu filho por meio da comunicação em Libras. Ela pensou muitas vezes em desistir, achava que aquilo não era para ela. Mas algo extraordinário aconteceu quando ela começou a aprender a pensar como os surdos pensam. Em apenas um mês, ela experimentou uma transformação que ela não tinha conseguido em 24 anos. Eu poderia ficar aqui muito tempo contando a história dela, mas nada se compara a vocês verem e ouvirem dela própria essa jornada de transformação. Assistam até o final. No finalzinho, o filho dela, que é surdo, fecha com chave de ouro. Aproveite. Thelma, de onde você fala e como você me conheceu? Bom, eu estou falando de Berlândia, Minas Gerais, mas eu sou carioca e eu te conheci no Instagram. Eu estava passeando lá pelo Instagram e vi o chamado lá da sua semana gratuita que você estava propondo. E eu falei, ai, gente, com mais um método, né? Mas aí eu comecei a assistir aqueles pedacinhos de informações que você foi jogando ali no Insta, falando de pensar como o surdo pensa. Eu falei, ah, eu vou assistir. E aí participei daquele workshop gratuito, que foi uma bênção. Ali começou a minha mudança de chave. Foi assim. Já naquela. Foi na nova era do intérprete de Libras, não é? Isso, exatamente, exatamente. Essas aulas já fez você começar a entender uma coisa diferente, Thelma. Sim. Ali eu já falei, gente, por que que ninguém nunca falou isso? Falei, mas eu até falei, gente, mas é exatamente. Aí já comecei a trocar figurinha com o meu filho. Falei, Lucas, olha, eu vi um rapaz no Instagram que ele está falando isso e isso. E é exatamente o que a dificuldade que a gente, ouvinte, tem. E ele está nos ensinando como vencer essa dificuldade. Por que que a gente não consegue? Como que a gente tem que fazer para eliminar isso? E aí ele é mesmo. Eu falei, eu vou fazer o curso dele. E aí fiz a nova era todinha. E aí acho que eu fui uma das primeiras a se matricular. Estava tão ansiosa. Certo. E um detalhe, eu conheço a especificidade do seu filho, mas Sim. para quem está nos assistindo, conte um pouquinho. Então, meu filho, ele nasceu ouvinte e teve uma infecção urinária com 6 meses. E com 5 para 6 aninhos a gente começou a perceber uma perda auditiva nele, né? E foi diagnosticado que a medicação para a infecção urinária danificou o nervo auditivo dele e ele ficou surdo, né? Não foi uma coisa que aconteceu e não teve assim uma progressão, mas foi de severa a profunda, a surdez dele. Então, ele já era muito bem oralizado, porque ele começou a falar com 9 meses, muito bem explicadinho, que todo mundo lá em casa fala muito explicadinho. E aí eu procurei, morava em Brasília na época, procurei o centro de referência de surdez em Brasília, que era o CEAL, que é uma escola particular que tem uma parceria com o governo, né, o GDF. E aí, ela é administrada por padres. Cheguei lá para conversar com o padre, para matricular meu filho na escola, para ele aprender a Libras. E a resposta dele foi assim: Dona Thelma, o seu filho não é surdo. O seu filho tem baixa audição. Ele coloca um aparelho e ele vai ouvir, igual a senhora, como se fosse uma baixa visão. Você tem um óculos, tem a visão fraca. Você põe um óculos, você vê tudo normal. Eu, por falta de informação, acreditei naquilo. E ele falou assim: a senhora some com seu filho daqui, não deixe ele ter contato com o surdo, porque senão ele vai parar de falar
só vai querer falar com as mãos e a senhora vai ter que aprender, a senhora e toda a sua família vai ter que aprender a Libras. Me assustou. Eu falei, bom, o cara é inteirado na coisa, trabalha com essas crianças e tal. Falei, tá bom. Fui, fiz exatamente o que ele me sugeriu. Deixei meu filho sem nenhum contato com os surdos. Ele fez todo o ensino fundamental e médio dele, junto com o ouvinte, não eram nem escolas inclusivas. Ele nunca teve um intérprete de Libras, até porque ele não sabia Libras. E ele sempre foi uma criança muito isolada. Aí, quando ele estava já no primeiro ano do ensino médio, né, fundamental, aí eu descobri, minha cunhada trabalhava na rede pública, em atendimento especial para deficientes visuais. E ela falou, Thelma, tem escolas em Brasília que atendem deficientes auditivos, coloca o Lucas lá. E aí nós fomos, ele estava na sétima série. Nós fomos, ele teve o primeiro contato dele com alunos surdos, ficou maravilhado, porque ele falou assim: Nossa, eu não sou o único surdo da face da Terra, eu não sou um ET. E nós fomos aconselhados a fazermos cursos de Libras. E assim fomos. Primeiro curso, um professor surdo, naquela época não tinha ainda professores de Libras, tinha instrutores de Libras, que eram normalmente pessoas surdas, usuários da Libras que tentavam passar esse conhecimento para a gente, para o ouvinte, mas sem uma didática, sem uma metodologia, porque eles não tinham uma formação de professor. Mas para o surdo, era o surdo ensinando para o surdo. Era a glória. Meu filho aprendeu assim, em uma semana ele já estava fluente, porque tinha o professor e tinha os colegas na escola, né? Então, rapidinho, e eu empacada, sabia sinalzinho, e algumas expressões, bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Só isso. E os poucos sinais que eu aprendi, não sabia como usar. Ficava procurando fazer o quê? O português sinalizado. Pensava em português e ficava procurando um sinal lá na minha cabeça. Como o vocabulário também era escasso em Libras, eu não tinha aquela barreira de comunicação, que eu não tinha como. Então, eu acabei por desistir desse curso. Eu fazia um pouco da Libras com meu filho, mas como ele é muito oralizado, eu começava com a Libras, daqui a pouco eu já estava falando. Aí ele, não, mas vamos para a Libras. Eu, não, estou ocupada. E pronto, já ia, que eu não tinha tanta necessidade assim da Libras, né? Mas, por exemplo, quando acabava a pilha do aparelho, ou quando tinha algum defeito, eu percebia que eu tinha necessidade da Libras, porque ele não entendia. Então, ele fazia muita leitura labial, eu até, inclusive, falava muito explicado, muito pausado, acho que até por isso que eu ainda falo assim hoje, muito articulado, para ele, que eu falava olhando para ele, né, e para ele entender, compreender. Mas isso eu só comecei a fazer depois que eu entendi a necessidade dele. Porque quando eu saí dessa escola que o padre falou que ele não era surdo, eu infelizmente fiz até bullying com meu filho sem saber, porque ele ficava olhando para os meus lábios para fazer a leitura labial e eu botava a mão na boca e falava: Não, meu filho, a gente escuta com o ouvido, a gente não escuta com o olho. Olha o que a ignorância não faz. Então, hoje, quando eu lembro disso, nossa, meu coração parte. Porque é tudo pela desinformação, não foi por maldade, não foi por crueldade. Foi a instrução que eu recebi que eu achava que estava fazendo o melhor para ele, né? Mas depois a gente foi aprendendo, graças a Deus, eu já falava olhando para ele. Quando tinha alguém nas reuniões de família, porque ninguém se interessou em aprender a Libras, além de mim, que também não fui adiante. Eu falava, gente, eu tenho que olhar para ele. Eu sempre sentava ao lado dele, repetia o que as pessoas estavam falando para ele poder compreender. Na igreja era muito engraçado, porque como eu não sabia Libras, e ele, enquanto do aparelho auditivo, não tinha, não recebe, né, a informação muito nítida, eu sentava e ficava a pessoa pregando, e eu ficava fazendo, repetindo o que a pessoa estava falando, sem som, só repetindo para ele fazer a leitura labial. Era uma tradução diferente, sabe? E aí ele acompanhava o culto assim, através da minha boca. Sim. Então foi meio difícil e tal.
E aí, sim, eu fiz esse curso, depois eu fui para Jataí, fiz um outro curso lá que foi melhor, já foi com uma pessoa ouvinte, mas com essa mesma metodologia, ensinar palavras, sinais de palavras e frases prontas. Bom dia, como você está? Meu nome é fulano de tal. Só isso. Então a gente fica limitada nisso. Fiz alguns cursos pela internet também que não deu resultado. Eu já tinha, na verdade, desistido. Mas, quando eu tive esse chamado, que eu morava em Brasília, e aí no ano passado, a gente teve esse chamado para vir morar em Uberlândia, porque ele já morava aqui, ele é professor, como eu te falei, ele é professor doutor, concursado da UFO, e ele estava em Brasília comigo desde a pandemia, porque o ensino ficou remoto, e ele passou no doutorado, e a pesquisa dele era lá em Brasília, na escola lá em Brasília. E ele teria que voltar para Uberlândia agora em fevereiro. Mas por conta da namorada, da noiva que mora aqui em Uberlândia, ele falou: Não, mãe, vou voltar. E eu quero que você volte comigo, porque você fica aqui sozinha, né? Você já tem 60 anos, eu quero que você fique mais perto de mim. E eu fui orar, porque eu falei: eu não vou deixar tudo meu aqui para ficar perto dele, né? Só porque ele quer. Aí falei para Deus: falei, Deus, olha, você desculpa, Gustavo, tá falando assim dessa parte religiosa, mas faz parte de mim, tá? Aí eu falei para Deus: falei, Deus, eu só quero ir para Uberlândia se tu tiver um propósito para mim lá na tua obra. E eu sei que a igreja dele aqui tem um projeto muito lindo, muito grande com os surdos, um ministério muito lindo. Eu falei, então eu quero servir. Eu não sei Libras, eu não sei interpretar, mas eu quero servir no ministério de surdos lá. Preciso da capacitação. A Bíblia fala que tudo é que capacita, né? Então, se tu me chamou para esse ministério, me capacita, me mostra como que eu vou buscar essa formação. E aí, assim eu vim. Cheguei aqui, fui fazer esse curso lá na prefeitura, que é muito bom também, um surdo, né? Estou fazendo intermediário de novo. E descobri você. Nossa, aí foi esse divisor de águas, eu tive a certeza, falei, não, o Senhor me chamou para isso, porque como que eu ia descobrir esse homem só agora? É a resposta de oração. Então, você, para mim, é a resposta de oração, tá? Obrigada a Deus. Aí, estamos aqui nessa jornada. A pastora fica, vamos interpretar um louvor. Eu falei, não, meu professor disse que eu não posso interpretar louvor agora. Eu tenho primeiro de afluência, aprender a ter afluência, aprender a interpretar, traduzir, para depois interpretar o louvor. Aí ela, então tá bom, então faz a oração. Faz a oração de abertura. Aí eu faço a oração, mas não faço ainda a interpretação de louvor. E é assim, estamos nessa jornada. Eu assisto às aulas, cada dia eu fico mais maravilhada com as aulas e como eu consigo perceber. Hoje, quando eu vou à igreja, depois do culto, que a gente tem um domingo lá, todo domingo do mês, um domingo por mês, é o culto só em Libras. Então, é só do surdo, só em Libras, e nos outros dias é o culto inclusivo, dentro do templo mesmo. Mas depois tem a interação. E a gente fica conversando, e antes eu não entendia nada, 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 nada. Agora eu observo, eu falo, Lucas, eu consegui entender isso. Tem o nosso grupo no WhatsApp que muitos surdos colocam vídeos. E ele, mãe, interpreta aqui, traduz aqui o que eles estão falando, para ver se eu sei mesmo. Aí eu vou traduz a ideia, assim, não vou mais sinal por sinal e tal. E, mãe, você já está fluente. Então é superação. E eu só agradecer a Deus que colocou você na minha vida e a você, porque Deus te ungiu. É um chamado. Eu tenho certeza que isso aí você falou que não é só ensinar, e realmente é um chamado, né? Você, inclusive, não só pela sua didática, mas pelo tratamento da sua equipe, todo mundo muito atencioso, muito carinhoso, com aquele empenhado que os alunos aprendam realmente. Não é só botar o conteúdo lá e vai. Não, tem aquela dedicação, tá com dificuldade nisso, aqui, não, chama a gente, o que que eu posso ajudar, como que a gente pode fazer, resolver juntos. Então, eu acho que é muito bom o trabalho de vocês, o chamado, a unção. Seu filho também é um doce, sabe? É muito bom, é muito bom. Acho que a empresa familiar, né? Você mostra isso, que é uma empresa familiar e tem essa unidade mesmo. Eu estou maravilhada. Não posso ficar falando muito, senão falar, tá puxando meu saco, mas eu estou maravilhada. Obrigado, Thelma. Você antes já tinha feito vários cursos. Você lembra quando foi, em que ano foi o primeiro que você fez?
1999. Ou seja, 24 anos depois, você começa a entender o que é a verdadeira Libras. É verdade. Eu Thelma, até me emociono. não, fica tranquila, Thelma. Quando você estava nesse período aí de 24 anos para trás, você pensou em desistir alguma vez? Nossa, eu já tinha desistido. Eu falei para o meu filho, falei, isso não é para mim não, meu filho. Eu não vou conseguir ser intérprete, isso não é para mim. Mas, como eu te falei, eu vim para Uberlândia nesse propósito. Eu falei, eu quero, Deus, porque era um sonho meu. Mas ainda estava travada. E o fato de você falar assim, professor, tô conseguindo me comunicar melhor com ele, caramba, isso para mim não tem preço que pague isso. Então, Olha, eu me sentia tão frustrada de ver os intérpretes, de ver ele conversando. E eu fazia os cursos e lá empacado, empacado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu até falava para ele, falava, Lucas, idiomas não é a minha praia. Ele, como não é? Você é uma pessoa super inteligente, você aprende tudo rápido. É sim, você tem que se esforçar. E a gente achava que o problema estava em mim, que eu não estava me esforçando o suficiente. Mas é porque realmente não entrava na minha cabeça. E agora a gente vê assim que é tudo tão simples, é tão natural que eu, ai meu Deus do céu, eu que tinha que ter coisa, conhecido você mais cedo, né? que coisa boa. Você acredita que outras pessoas podem estar na mesma condição que você estava? Com certeza, eu sei porque eu tenho contato com mães de surdos e eu vejo a dificuldade, sabe? Aí elas desanimam, porque a gente sempre pensa que o problema está na gente, a gente que não é capaz de aprender, Isso, sabe? Mas aí, quando a gente tem essa virada de chave, vê assim, não, não sou eu, a metodologia que não está ajudando. exatamente. Aí, nossa, é gratificante demais a gente se ver assim, nossa, eu sou capaz de Claro, aprender. E para ele, eu acredito sim que para o nosso filho, nossa filha, é mais gratificante ainda, porque eles veem que a gente se importa, que a gente quer participar do mundo deles. Ele, nossa, ele está tão orgulhoso de mim, ele fala, mãe, eu estou tão orgulhoso de você, sabe? que Então, coisa isso boa. para mim é tudo, porque a gente fala assim, ah, é só a comunicação. Não, a comunicação faz você entrar no mundo do surdo, né? Você começa a compreender coisas que antes você não compreendia. Por que que ele pensa assim? E aí você começa a compreender até o seu filho como pessoa, como, sabe, a personalidade dele e as superações deles também, sabe? É muito lindo isso. Por que que o nosso método, Thelma, ele fez toda a diferença para você? Eu acho que a primeira diferença é porque você ensina a transmitir uma ideia. Então, isso já faz muita diferença. Que a gente fica, é como se fosse uma libertação para a gente. Eu não preciso ficar presa no sinal. Qual é o sinal disso? Inclusive, eu achei muito bom, na primeira aula presencial que a gente teve, uma aluna perguntou, professor, qual é o sinal disso? Alguma coisa assim. Aí você Paciente, falou, paciente, não, uma aluna perguntou para você. Ah, eu acho que foi paciente, sinal de exatamente. paciente, eu acho. Aí você falou assim: bom, depende do contexto. Qual é o contexto o que que você quer dizer? E até ela mesma teve dificuldade em formar uma frase com o paciente. Você precisou auxiliar até nessa formação de frase, porque a gente fica tão preso ao sinal que a gente não consegue contextualizar. Eu só quero saber o sinal. Só que o sinal sem contexto, ele não é nada. É como uma palavra em português que você não contextualiza, ela é uma palavra que, se você souber contextualizar, ela pode ter vários significados. Aí você começou a falar, depende da perspectiva. Porque tem a perspectiva de quem está vendo, de quem está sofrendo a ação, tem várias perspectivas, né? De quem está participando. Aí eu estava vendo eu fiz um curso de finanças também, e a primeira coisa que ele ensinou para gente é mudar a nossa mentalidade. Ele falou, se você não mudar a sua mentalidade, eu posso te dar a melhor aula de finanças aqui, que você vai continuar do mesmo jeito. E é a mesma coisa, porque o que você está fazendo com a gente é mudar a nossa mentalidade, Isso. sabe? Isso entra na gente de forma natural, porque quando você fala, é tão natural. Quando você mostra isso pra gente, fala, gente, mas estava aqui na minha cara. Como que eu nunca percebi isso? Então, isso foi uma coisa que já me levou a falar, gente, não, tem um diferencial aqui. Então, eu preciso
buscar mais, beber mais dessa fonte, né? E fui atrás, e fui, quando eu assisto as aulas lá na plataforma, nossa, é maravilhoso, elas são tão esclarecedoras, elas, é mudança de chave, é transformação, é assim, eu falo assim, é outro mundo, é um divisor de águas, Divisor do de que águas. era para o que é. Então eu vejo dessa forma. Agora, para você, o que eu vou falar vai fazer sentido. Se eu falasse antes, você ia falar assim: o professor Gustavo tá louco ou não tomou o remédio dele? Mas agora, para você que já mudou a maneira de pensar, o que eu vou te falar agora vai fazer sentido. Visão, imaginação e perspectiva é a forma que a gente encontrou mais simples, fácil, óbvia, clara, lógica de você conseguir se expressar e entender o que a pessoa surda fala pelo seguinte motivo. Sem vocês saberem, eu faço com que vocês, como que nascem como uma pessoa surda. É impressionante. A frase que mudou a minha mentalidade foi você falar assim: você precisa pensar como o surdo pensa. Mas assim, todo mundo falava, principalmente os intérpretes, gente, como consegue interpretar tão rápido? Você tem que pensar como o surdo pensa, você tem que apagar uma língua e entrar na outra. Eu falava, tá, na teoria é muito fácil, mas como vai fazer isso? Aí, conforme você vai explicando como que a gente faz isso, como que o surdo pensa, falei, gente, hoje em dia, quando eu vou falar com meu filho, às vezes até em português eu estou pensando como surdo, eu estou. Aí eu, gente, não, não pode, né? Vamos lá, tá? Mas é muito É gostoso. gostoso, é gostoso. Muito gostoso. Isso acontece com a gente e a gente se percebe, peraí, eu tô diferente, eu tô pensando diferente. O que tá saindo das minhas mãos tá fazendo um outro caminho aqui, um É, caminho mais leve, mais fácil e mais claro, né, Thelma? Então, vamos fazer juntos. Eu vou contar até é, 3. Pensa nos destravei. 24 anos que você esteve lutando, Thelma. E agora você é outra pessoa. Esse momento vai ficar gravado. 1, 2, 3. Destravei! Destravou, com certeza destravou, Thelma. E meu propósito é, no mínimo, destravar 1.000 pessoas no Brasil, Thelma. O que nós temos, Thelma, eu costumo dizer que não é só um curso de Libras. Ele é uma mudança, uma transformação de pessoa mesmo. É outra Thelma que tá aí, não é? É outra Thelma. Agora eu vou te falar uma coisa. Você está deixando seus alunos muito metidos. Por quê? Porque a gente começa a olhar os outros ensinando, os outros interpretando, e a gente fica assim, ó, pensando, português sinalizado. Não é assim, o professor Gustavo não faria assim. Aí a gente fica muito crítico, sabe assim, ó, tá, tá, Na tá. verdade, o que vocês criaram aqui, Thelma, é um filtro. Isso É, é muito bom. Isso é é muito verdade. bom. Porque você consegue se policiar e perceber quando uma coisa chega para você errado. É normal, você consegue perceber, porque você não tem mais volta. Isso que você aprendeu, É, não tem mais volta. É óbvio, é lógico e não faz mais sentido o é só. português sinalizado. É verdade. Não faz- inclusive assim, teve uma pessoa que comentou assim para mim: Não, Gustavo, português sinalizado é só uma fase ali da pessoa que está começando a aprender, mas depois ela aprende a Libras de verdade. O que que Não você é acha verdade. disso, Thelma? Eu acho que isso aí é você ficar pendurado ali. E pelo contrário, quando você se acostuma com o português sinalizado, para você fazer a Libras corretamente, é muito mais difícil, sabe? Porque você já é mais fácil, o português sinalizado é mais fácil, que você não tem que ficar, entre aspas, né? É mais fácil. Mas a Libras verdadeira, que é aquela que te dá fluência, você tem que pensar, você tem que buscar, né? Você tem que sentir aquilo. Então, eu acho que a pessoa que fica presa ali, pendurada ali no português sinalizado, ela não vai longe, ela acaba desanimando. Eu penso assim que ela acaba desanimando, né? Porque os surdos, pelo menos em Brasília, os surdos, eles criticam muito, eles rejeitam. Eu lembro que quando eu comecei a aprender a Libras, os amiguinhos do meu filho, os adolescentes, que eu tentava falar com eles só sinal. Um deles chegou para mim e falou: Tia, você não sabe Libras.
Quando você aprender, você vem conversar comigo, tá? Aí eu, tá bom, desculpa aí, tudo bem. Mas assim, eles não têm, tem surdos que não têm tolerância, tem surdos que têm, sabe? Eu ouço isso até de intérpretes formados e tal, profissionais que falam, nossa, aquele surdo é muito exigente. Mas eu acho assim, é a língua dele. É a mesma coisa você tá num lugar com uma tradução simultânea de uma outra língua qualquer para o português. E o intérprete, o tradutor, seja lá o que for, está lá falando, nós foi, nós vai, nós quer. Ué, como assim? Aí você é o dono da língua, você fala, não, pelo amor de Deus, nós não foi, não vai, nós queremos. Não é? É quase que a mesma coisa. Mas fumo. É, nós fomos, né? Então é complicado. Eu acho que o surdo vê da mesma forma, porque você não está respeitando a língua dele, né? Não sei se tem essa lógica. Não, você não tá errado em pensar assim, não. A Libras, ela tem que ser respeitada. Eu sei que hoje faz mais ou menos uns 2 meses que você entrou no curso. Você estima, assim, a partir do momento que você entrou no curso, que começou as pessoas a olhar pra você. Peraí, a Thelma é outra Thelma. Tá diferente. Quanto tempo assim, Thelma? Olha, eu, assim, quando eu comprei o curso, eu já fui com aquela sede, assim, já fui assistindo muitas aulas e tal. E já na primeira semana eu já estava fazendo o diálogo dos dois lobos, né? Já estava lendo ali, aprendendo e tal. E ali eu tenho aula de Libras toda semana. Agora a gente está de férias, mas tenho uma vez por semana. Ali, quando eu já ia para aula, primeiro que assim, que eu já ia para aula mais alegre, né? Eu já, tudo que o professor falava, assim, eu até ficava com raiva, porque ele ficava oralizando também, porque tem outras meninas que sabem menos, livro mais fraco. E aí eu, gente, mas olha, ali eu já me percebi diferente. E as colegas, quando ele passou esse diálogo, ficou todo mundo assim, você interpreta na igreja? Você já está interpretando? Eu, não, ainda não. Porque eu ainda falei, ainda não, porque o meu professor, do meu curso online, falou que não é para a gente fazer agora, é para a gente aprender primeiro. Nossa, mas você está muito fluente, está muito natural, está muito. Então, eu vi isso nas pessoas, tá? Nas minhas colegas de curso. Já, eu acho que assim, com uma semana, 15 dias no máximo, do dia que eu comprei o curso. Tá? Foi muito rápido. Vamos dizer um ditado aqui, para arredondar, um mês. Um mês, Thelma. É, no máximo, no máximo. Um mês. Por que que você decidiu confiar no professor Gustavo? Quando eu comprei o curso, eu falei assim, eu vou comprar esse curso aqui, mas falando assim, eu espero que não seja mais do mesmo, né? Porque todo workshop que a gente faz é muito bom, é muito interessante, só que aí quando chega nas aulas gravadas, os professores, o curso em si é a mesma coisa, é chato, é monótono, não acrescenta. E aí, quando eu falei, não, eu vou comprar, porque eu vi ali no workshop, eu falei, não, tem um diferencial aqui, não é possível. Eu já me vejo diferente, tem que ter mais alguma coisa nesse curso. E aí, quando eu assisti as primeiras aulas, que você vai explicando, né, o curso, ensinando a gente, antes de começar mesmo com o material, gente, ali eu falei, não, eu fiz a escolha certa. Nossa, eu já divulguei tanto, mas as pessoas têm receio, né? Inclusive, uma das duplas que eu fiz, a primeira dupla que eu fiz, ela falou, Thelma, eu já paguei, ela falou, eu já gastei mais de 10 mil reais em curso e não sai do lugar. Ela falou, e agora eu estou aprendendo. Só que ela está cometendo um erro, que eu até falei para ela, acho que você está cometendo um erro, porque ela está fazendo o seu, está fazendo um outro também online, está fazendo um outro, não sei o quê, que são metodologias diferentes, que falei, olha, eu acho que você tem que aprender um, para depois que você já aprender, então você vai para outro só para aperfeiçoar, para ver alguma outra coisa, para concordar ou discordar. Mas você faz tudo ao mesmo tempo, é muita informação, acaba não chegando a lugar nenhum. Porque você não sabe se você vai. Aqui eu vou usar a metodologia do professor Gustavo. Não, mas aqui eu vou usar do outro. Aqui eu vou usar. Então, não dá. Eu foco aqui, o meu foco é aqui. É nessa metodologia e tal. Então, E só para as pessoas que talvez não. Só para as pessoas que ainda vão entrar no nosso método, não fiquem com dúvidas, nós temos um sinalário que hoje está salário com mais maravilhoso. de 2.200 sinais gravados em vídeo. Então, sim, nós temos o material de vocabulário, temos mais do que o necessário, né? Mas Sim, o foco é fazer você aprender a usar eles.
Exatamente. Não em Exatamente. só decorar eles, porque isso por si só não resolve, né? Não resolve. Não resolve. O nosso curso, ele é online e também tem os encontros ao vivo. Algumas pessoas acham assim, ah, mas curso online eu acho que a gente não aprende. Como foi para você essa questão, Thelma? Então, eu, por ter 60 anos, eu também tenho essa resistência até hoje com cursos online. Até eu fico com vontade de fazer umas graduações, fazer uns cursos, né? Independente da Libras, mas eu fico resistente porque é online. Meu filho fica, não, porque ele é professor, não, mas faz aqui. Mas o seu curso, eu não me sinto num curso online, porque é tanta interação no grupo. Esses encontros, que tem um encontro do curso na segunda, tem um encontro na quinta que eu participo, sempre participo da live aberta, sempre participo. Então, eu não me sinto num curso online. Tem a plataforma ali também, que qualquer coisa a gente pode tirar dúvida com vocês, com a equipe, e a resposta é tão imediata, é tão, sabe, que eu não vejo como um curso online. Eu me sinto super à vontade, super acolhida. Muito bom, eu gosto demais. E a idade também não foi um problema, porque tem pessoas que pensam assim, ah, eu acho que a minha idade não aprendo mais. Para você? Não foi, graças a Deus não foi. Inclusive, os médicos falam que a melhor coisa para deixar o cérebro ativo é aprender idiomas. Exato. E Libras é um idioma, é uma língua nova que a gente precisa se esforçar também para aprender. E, ó, exercitar o cérebro. Quem está nos assistindo são pessoas que podem estar pensando em entrar na próxima turma do nosso Hum, método. E pode ser que elas estejam em cima do muro ou pensando: será que é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que funciona mesmo? Talvez tenham pessoas que, assim como você também, Thelma, estavam ali há muitos anos tentando ou já desistindo. Você teria uma mensagem para essas pessoas que estão indecisas, Thelma? eu digo assim, se você cansou de ficar ali, ó, batendo na mesma tecla, empacado no lugar, e até acha que o problema está em você, que você não vai conseguir, que é muito difícil, que não é para você, venha. Venha, porque com essa metodologia, com o professor Gustavo, você vai destravar, como eu destravei, você vai mudar a sua mentalidade, e quando você perceber, você vai estar fluente, sem neurose, sem aquela coisa eu tenho, eu tenho. Não, é natural, vem, parece que vem de dentro, parece que você já nasceu surda, e vai fluir dessa forma. É claro que a gente sempre precisa se dedicar. Mas vale a pena. Venha sem medo. Eu, como você viu desde o início da entrevista, sou mãe de surdo. Então, eu agora me sinto confiante de usar a Libras, de praticar, de conversar com o surdo, com meu filho, porque eu sei que eu estou fazendo a Libras que o surdo entende. Então, vem para cá, que você vai, quando acabar, você vai assim, nossa, foi o dinheiro mais bem pago que eu já gastei na minha vida, tá? Porque vale a pena. E sem Bem, contar que o custo-benefício, ó, não pensa que esses valores, não. O preço é justo e você vai amar. venha sentir a mesma alegria que eu estou sentindo, né, Thelma? É, exatamente, pode vir. Vem destravar, vem sentir minha alegria, vem realizar o seu sonho de ter fluência na Libras. Vem que vai dar certo. E se livrar do português sinalizado, Thelma. Oh, exatamente, se livrar do nosso português sinalizado, aquela nuvenzinha negra que fica Pesa, na né, sua Thelma? cabeça, Fica pesado no pesa, pesa. pesa. Se livrar daquilo, tá Eu, bom? quando me livrei, Thelma, eu tirei 600 quilos da minha cabeça. E eu acho que no nosso caso, né, porque você é casado com uma surda e eu sou mãe de surdo, é mais difícil ainda falar, mas gente, eu sou casado com uma surda, eu sou mãe do surdo, como que eu não consigo ter essa fluência, né? É muito mais difícil assim pra gente, né? Acho que a cobrança é maior. E Talvez, né? quando vem essa libertação, ai meu Deus, que felicidade, a gente anda leve, tranquilo, é muito bom. Bom, Thelma, muito obrigado, tá, pelas suas palavras. Com certeza a sua fala ela vai dar esperança para muitas pessoas que estão presas, estão presas num método de ensino que não funciona, não tem funcionado. Você falou, ah, hoje em dia é básico, intermediário, avançado. Tem básico um, básico 2, básico 3, intermediário um. É uma infinidade, divide a língua em partes.
O método tradicional não funciona, Thelma. É E o nosso verdade. método realmente ele é único. São mais de 20 anos de estudo, observação, mastigados de um jeito simples para você aprender. Ah, O, o, você quer conhecer meu filho? o Quer teu conhecer? filho, chama ele. Olhamos para trás, que ele é muito alto, sabe? Aí não dá. Quando a Thelma falou que a transformação pela qual ela passou não tem preço, eu senti exatamente a mesma alegria que ela sentiu. E é por colecionar várias e várias histórias como essa da Thelma que eu continuo firme no meu propósito de destravar 1.000 pessoas no Brasil. Se você se identificou com a história da Thelma, já tentou vários métodos e não conseguiu, saiba que existe um caminho diferente. A Thelma é prova viva de que quando você muda a sua forma de pensar, pensando como os surdos, a fluência acontece naturalmente em você. Você se pega falando fluentemente em Libras de modo natural. Para você experimentar essa mesma transformação que a Thelma teve, abaixo desse vídeo tem um link que nesse momento é o que você precisa para dar o próximo passo. Eu te vejo no próximo vídeo.